Bom, comando de entrada, né, pessoal? Talvez esse seja uma das maiores diferenças aí, dentre o que a gente viu até o momento para o que a gente verá aqui na linguagem Java, né? Bom, pelo Portugal, comando de entrada de dados, comando leia, né? Serve basicamente para ler uma informação, né, solicitar que o usuário informe o valor, né? E assim que o usuário informar da entrada desse valor e teclar Enter, a ideia é que o comando leia, né, pegue isso aqui que o usuário colocou, né, na entrada e atribua uma determinada variável, né, que a ele estiver associado, né? Aqui na linguagem Java, né, a funcionalidade, né, o comando específico, esse fim é a utilização do scanner, né? Então, o scanner é uma classe, né? Seguindo a mesma lógica lá do string, né? Veja que a primeira letra é uma letra maiúscula, né? Então, o scanner também é uma classe. Estou colocando essas distinções aqui justamente porque são assuntos que a gente vai tratar, né, ao longo dessa disciplina, né, quando a gente estiver trabalhando aqui com orientação a objetos, né? E para utilizar essa, essa classe, né? Essa classe é uma classe que está definida em uma biblioteca da linguagem Java, né? Java YouTube Scanner, né? Então isso aqui é uma biblioteca padrão da linguagem Java, né? Onde tem algumas funções, alguns métodos definidos lá. Só que para a gente utilizar isso aqui no Java, é preciso fazer a importação dessa biblioteca. Tá? E essa importação a gente viu lá atrás que a gente faz no começo, né, do nosso código Java. Até fiz alguns exemplos, né, exemplifiquei para mostrar para vocês aonde e onde que fica isso. Mas basicamente numa seção lá no início, né, antes de definir a classe, né, e a função principal. Tá, além disso, né, além de importar, de ter que importar aqui essa biblioteca, né, para fazer a utilização dessa classe, é necessário criar, vamos dizer assim, uma variável que vai ficar responsável por essa leitura de dados. Tá? Nesse determinado momento eu vou explicar assim. Tá? Então eu preciso criar essa variável. Nesse caso a minha variável ela se chama IN, né? E aí tem essa nomenclatura aqui que a gente vai ver justamente aqui em orientação a objetos, né? New Scanner, passando como parâmetro aí esse system.in, né? De imediato, a gente vai ter que entender isso aqui, né, até a gente se familiarizar um pouco mais com a linguagem Java. Mas basicamente, a definição dessa linha, vou colocar aqui ao lado, né, indica assim que eu estou instanciando um novo objeto da classe scanner. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, instanciando um novo objeto. Neste caso, esse objeto se chama IE, né, da classe scanner. Tá? Eu deixei destacado esse IN, tá? Porque a gente vai
utilizar aqui logo na sequência para fazer a leitura desses dados. Beleza, pessoal. Então, sabendo que a gente vai utilizar esse carinha, né? Por um determinado momento eu vou chamá-lo de variável. Para fazer a leitura de um dado da entrada, né, solicitar que o usuário informe o valor e armazene esse valor em uma variável, a gente vai fazer referência a essa variável que a gente criou aqui anteriormente, no caso a IE, certo? Utilizar um ponto, que nem a gente está vendo nos outros exemplos, né? E aí o que vem logo na sequência é um método, né? Mas a gente pode visualizar e enxergar isso como uma função. Então, se eu quero ler da entrada um número inteiro, eu chamo essa minha variável, que nesse caso é a IN, né? A variável do tipo scanner, né? Ponto, nextInt, abre e fecha parênteses. Então, isso aqui é como se fosse um comando leia, só que para ler da entrada um número inteiro, tá? É um leia para int, certo? Esse é um comando leia também, só que para float, ou seja, para números reais. Esse seguinte, next line, é como se fosse um leia para ler strings ou cadeia de caractere. E esse outro? Também é como se fosse um layer, só que também uma cadeia de caracteres. Só que o next ele vai ler até que encontre um espaço, tá? Então ele basicamente ele vai servir para ler, por exemplo, uma palavra sem espaço, tá? Uma word, né? Então, se eu tenho uma variável, por exemplo, idade, e idade, eu declarei previamente assim, idade como do tipo inteiro, então na hora que eu for fazer a leitura de um valor da entrada e quiser armazenar no valor na variável idade, eu vou ter que chamar o nome, né, do meu objeto, da minha variável scanner, né? Eu vou tentar ir familiarizando vocês com essas nomenclaturas de classe e objeto, até para a gente, né, poder já começar a comentar a respeito disso. Então, chamar o meu objeto, a minha estrutura aqui do tipo scanner, né, que eu declarei, instanciei, que criei, né, previamente, utilizar o ponto, né, e chamar essa função, nextInt, porque eu quero que seja lido da entrada um inteiro e que se der certo de eu ler um número inteiro, né, e conseguir fazer a conversão e armazenar aqui na variável idade, né, eu vou ter um número inteiro que o usuário informou da entrada, que foi armazenado com sucesso aqui nessa variável. Tá? Então, cada um desses next, né, seja o next abre e fecha parênteses, ou next line, ou next double, next int, né, tem o next char, né? Cada um uma dessas funções, o que ela tenta fazer? Ela tenta pegar o que o usuário colocou na entrada, então tenta pegar o que o usuário colocou da entrada, né? E tenta converter. Converter para o quê? Se for para int, né, se for next int, ele vai tentar converter para inteiro. Se der certo, né, atribui a variável. Tá? Se der certo, atribui a variável.
tá? E o next double, ele tenta pegar o que o usuário colocou na entrada e tenta converter para o quê? Para float ou double, né? Depende se você utiliza next double ou next float. Se der certo essa conversão, o que ele faz? Atribui a variável. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer um exemplo aqui, né? Talvez até fazer uma execução aqui, passo a passo aqui no NetBeans, até para a gente tentar praticar um pouco a utilização aqui, né, a sintaxe da linguagem Java. Beleza?